Júlio 3, Atos 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, todos eram judeus, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Também os não-judeus tinham recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, os que eram judeus, o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Gente, era assim que se falava. O circunciso era o que estava em aliança com Adonai. O incircunciso era o que não estava em aliança. Não podiam se misturar. O circunciso não podia se misturar com o incircunciso. Então, os apóstolos foram perguntar para Pedro: como é que é isso? Explica aqui pra gente. O que é que você foi fazer na casa desse incircunciso? Entrou na casa dele e comeu com ele. Pode explicar? Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de nenhum modo, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. Ele está explicando para os outros. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vir um anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. No princípio é no dia de Pentecostes. O princípio aqui é o dia de Pentecostes, quando eles foram batizados no Espírito Santo. Começaram a falar em línguas para todos os povos de todas as nações. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos não-judeus foi por Adonai concedido o arrependimento para a vida. Isso foi uma coisa tremenda, porque eles eram todos judeus, eles nunca imaginavam que Deus queria que eles levassem a palavra dele aos não-judeus. Isso foi uma experiência tremenda e realmente transformadora. Transformou a vida deles e transformou a nossa vida também, não-judeus.